A Chechênia já foi bastante mencionada e filmada. Só no meu canal há quase uma dezena de vídeos sobre as guerras chechenas ou sobre alguns de seus aspectos. Mas infelizmente, de alguma forma, evitamos falar sobre o que aconteceu com a Chechênia depois do fim da guerra. Como é a Chechênia moderna, a Chechênia de Kadyrov ou a Chechênia do Putin vitorioso? Hoje vamos analisar esse sujeito único da Federação Russa em todos os aspectos, com atenção especial à ditadura de Ramzan Kadyrov e seu clã, bem como as particularidades das relações com as autoridades centrais e pessoalmente com Putin. Claro, vamos falar sobre repressões e a situação dos direitos humanos na Chechênia e tentar responder à pergunta de como aconteceu que a Chechênia derrotada recebe regularmente tributos do vencedor. Naturalmente, vamos falar sobre os valentes Kadyrovtsi, que se cobriram de uma glória indelével na Ucrânia. Como sempre, vamos tentar modelar a situação para os próximos anos. Aqui trazemos informações objetivas e equilibradas. Sou Semyon, do Mega Show Televisão, e nós mergulhamos em um mundo onde reina o fiel soldado de infantaria, ex-tenente-coronel da KGB. Chechênia. Após a guerra, a Segunda Guerra da Chechênia, graças à qual, na verdade, Putin chegou ao poder supremo, em geral terminou. Na primavera de 2000, os remanescentes das unidades da República de Ichkéria foram obrigados a recuar para áreas montanhosas de difícil acesso, onde continuaram a luta de guerrilha contra os ocupantes russos. E assim continuou por quase mais uma década. O regime de operação antiterrorista no Cáucaso só foi cancelado em 2009 e o último caso de confronto armado foi registrado apenas no início. No entanto, em termos gerais, toda essa luta clandestina já não podia mudar o simples fato de que a Chechênia havia sido derrotada e devolvida ao território da Rússia. No entanto, essa Chechênia já era radicalmente diferente daquela que existia em 1991, antes da proclamação da independência. E até mesmo Putin e toda a sua camarilha de agentes da KGB e mafiosos foram obrigados a levar isso em consideração. Para o povo checheno, essas duas guerras foram uma tragédia. O número de vítimas é incerto por causa do silêncio das autoridades russas ou da cobertura tendenciosa. Por exemplo, o foco era colocado especialmente nas perdas das tropas federais, enquanto todos os chechenos mortos, tanto civis quanto militares, eram automaticamente classificados como militantes e seus cúmplices. No entanto, fontes independentes, principalmente organizações internacionais de direitos humanos como a Anistia Internacional, estimaram as perdas totais entre a população da Chechênia entre 50 e 80 mil. Alguns até elevavam esse número para 100 mil. Cerca de 200 mil refugiados tiveram que se aglomerar em Ingushétia e Daguestão. Também foram destruídos ou tornados totalmente inabitáveis mais de 70% do património habitacional, empresas industriais, instalações de infraestrutura social, hospitais, escolas, universidades, assim como comunicações, estradas, pontes, sistemas de abastecimento de água, esgoto, eletricidade e gás. Especialmente a capital chechena, Grozny, foi duramente atingida, restando praticamente pedra sobre pedra. Os bombardeiros russos realmente se esforçaram aqui, por isso, em 2003, a Organização das Nações Unidas reconheceu oficialmente Grozny como a cidade mais destruída do mundo desde a Segunda Guerra Mundial. No geral, no início dos anos 2000, a Chechênia lembrava uma verdadeira zona de destruição pós-apocalíptica, com bairros inteiros transformados em pilhas de ruínas, sua população física e moralmente devastada e a economia praticamente totalmente destruída. Esses acontecimentos deixaram uma marca profunda em praticamente todos os chechenos e, de fato, lançaram as bases para o estabelecimento da ditadura dos Kadyrov, com os Kadyrovtsi no poder. Para manter o controle duradouro sobre a Chechênia e evitar o surgimento de uma nova guerra, o Kremlin usou uma tática bem conhecida desde os tempos da Roma Antiga: dividir para conquistar. Tudo é simples, dividir o povo checheno amante da liberdade. E assim ele certamente não conseguirá se unir para lutar contra os invasores. E, em primeiro lugar, era necessário criar uma divisão entre as elites locais, domesticá-las, torná-las aliadas, se não todas, pelo menos uma parte delas. Putin não poupou recursos para isso e o clã Kadyrov tornou-se aliado de Moscou.
No começo da Segunda Guerra da Chechênia, Putin conquistou o apoio do principal líder espiritual local, o Mufti Akhmat Kadyrov, que antes defendia a independência da região, e declarou publicamente à Rússia o Gazavat, ou seja, uma guerra santa contra os infiéis. E o filhinho dele, Ramzanchik, se gabava de ter matado o primeiro russo aos 16 anos. No entanto, depois de 2 ou 3 anos, os Kadyrov mudaram completamente de lado e se tornaram o principal apoio da Rússia nos territórios ocupados, tornando-se os principais colaboradores chechenos. Para os Kadyrov, essas acusações não fazem diferença, como água nas costas de um pato. No verão de 2000, Putin nomeou Akhmat Kadyrov líder da Chechênia destruída. E Ramzanchik conseguiu um cargo confortável como chefe do serviço de segurança, que ao mesmo tempo atuava como serviço secreto e guarda pessoal de Kadyrov, o pai. Assim se formou o núcleo dos futuros Kadyrovtsi, que continuou crescendo. Foi adotada a chechenização da guerra. Chechenos passaram a lutar entre si pelos interesses da Rússia. Não poderia haver presente melhor para Moscou. A traição dos Kadyrov naturalmente não passou despercebida. Patriotas chechenos organizaram vários atentados, sendo um bem-sucedido. Durante a celebração de 9 de maio de 2004, a tribuna do governo no estádio em Grozny foi explodida. Kadyrov, o mais velho, morreu quase imediatamente devido aos ferimentos e 22 dias depois, em circunstâncias não esclarecidas, seu filho mais velho, Zelimkhan Kadyrov, apontado como herdeiro, também faleceu. Não são raros os casos em que irmãos mais velhos impedem os mais novos no caminho ao trono e o trono ficou com Ramzan, que o mantém até hoje. O acordo com Putin e seu sentido. Para entender o verdadeiro status da Chechênia e os reais poderes do clã Kadyrov, é preciso analisar os acordos que determinaram o desenvolvimento da Chechênia por décadas à frente. Acordos não só com o Kremlin, mas também com Putin. E formalmente, nenhum outro acordo foi assinado com mais ninguém. Na verdade, assim como não existe o texto exato dele. Tudo o que sabemos são apenas observações e conclusões lógicas, além de investigações jornalísticas baseadas em certas informações privilegiadas. Mesmo para o morador mais simples da Rússia, é claro que a Chechênia se destaca entre as regiões, embora legalmente não tenha privilégios. Esse acordo entre Kadyrov e Putin foi feito aproximadamente no final de 1999 e início de 2000 e depois foi significativamente complementado e ampliado. E após a chegada ao poder de Ramzan, ele foi de fato prorrogado e confirmado pelo anão do Kremlin. Se formos resumir toda a essência dele em uma frase, é uma troca de lealdade por autonomia e recursos, um típico toma lá, dá cá. Nós, Kadyrovs, somos leais a você, Vladimir Vladimirovich, desde que nos pague e não ameace nosso poder. Na própria Chechênia, tudo é simples e direto como na Idade Média, relações do tipo vassalo-suzerano. Na verdade, os acordos entre Kadyrov e Putin estavam distantes do federalismo russo e representavam um feudalismo. O czar de Moscou recebia lealdade política e estabilidade na Chechênia e, em troca, o futuro Don recebia uma autonomia muito ampla, um enorme poder dentro da República. E, claro, verba do orçamento russo. Muito dinheiro, dinheiro para a real reconstrução da Chechênia, dinheiro para pagar a lealdade dos homens de Kadyrov e, claro, dinheiro para o enriquecimento pessoal de Kadyrov e dos membros de sua família. Sobre o último ponto nunca se falava abertamente, mas o rápido enriquecimento de Ramzan Akhmatovich em poucos anos, que antes não possuía nenhum negócio, é uma prova direta disso. O acordo inclui várias condições-chave não oficiais. Em primeiro lugar, Kadyrov demonstra total e incondicional reconhecimento da autoridade de Moscou sobre a Chechênia e lealdade pessoal a Putin. Organiza a completa repressão da resistência armada e assim garante um problema de segurança para o Centro Federal. Em segundo lugar, Kadyrov pôde criar e controlar estruturas de poder bem armadas e equipadas, os chamados Kadyrovtsi, que, na verdade, respondem pessoalmente a ele e são o principal instrumento para manter seu poder e segurança na República. Em terceiro lugar, Putin garantiu grande financiamento sem controle para a Chechênia, visando reconstrução e desenvolvimento. Isso serviu tanto para reconstruir a infraestrutura quanto para garantir a lealdade das elites e da população. Kadyrov e seu círculo também tinham imunidade política e jurídica informal contra a intervenção de órgãos federais de segurança, como o Serviço Federal de Segurança, Comitê de Investigação e Promotoria nos assuntos da República. A Chechênia, na prática, recebeu um status extraterritorial especial dentro da Rússia, onde as leis e práticas federais são aplicadas de forma seletiva.
E por fim, Putin garantia, sem dúvida, o apoio a Kadyrov como único líder da Chechênia, não permitindo o surgimento de centros alternativos de poder ou concorrência política. De forma objetiva, esse acordo de bastidores beneficiou ambos, pois garantiu o fim duradouro da guerra e do movimento nacional de libertação no Cáucaso. Essa conquista foi apresentada por Putin como a maior vitória, o que, a priori, fortalecia sua imagem de líder forte e bem-sucedido, uma imagem que ele continua alimentando para os russos comuns, os Ivans. E, infelizmente, eles caem nessa, aceitando repressões e outras arbitrariedades legais. Um esquema tão simples e confiável, Putin compra a paz. Lealdade e governabilidade em uma região-chave e instável ao custo de conceder ao seu líder poderes excepcionais e independência financeira só poderiam funcionar caso Kadyrov reprimisse com extrema dureza qualquer resistência. Por isso, tanto o pai quanto o filho dedicaram a maior parte de suas forças à eliminação de seus antigos irmãos de armas, que nunca reconheceram o poder da Rússia e continuaram a guerra armada, a luta. Mas para realizar o que foi planejado não são necessários apenas os Kadyrovtsi, mas sim um poderoso aparato estatal que suprima qualquer dissidência e oposição. Dentro da Chechênia, assim começou a se formar uma verdadeira ditadura, e uma parte inseparável de qualquer ditadura sempre é o terror e a intimidação. Não se sabe ao certo quantas pessoas foram reprimidas em um quarto de século de governo da dinastia Kadyrov. Segundo dados disponíveis, estima-se que pelo menos 5.000 pessoas foram vítimas diretas, mortos, desaparecidos sem rastros ou torturados até a morte. Organizações de direitos humanos como o Human Rights Watch, Anistia Internacional, Memorial, assim como o Tribunal Europeu dos Direitos Humanos, documentaram repetidamente o caos jurídico sistemático na Chechênia. Desaparecimentos forçados, torturas, execuções extrajudiciais, sequestro e humilhação pública de críticos ou opositores dos Kadyrov, além de pessoas insatisfeitas com sua política. Também eram comuns na Idade Média práticas como tomar reféns e punições coletivas, como incendiar casas de suspeitos. Claro que não existem números oficiais exatos, já que muitos casos não são investigados e as vítimas ou testemunhas permanecem em silêncio por medo. Por isso, as estimativas são baseadas exclusivamente em monitoramento, entrevistas, processos judiciais e extrapolação de dados. Ao mesmo tempo, o auge das repressões de Kadyrov ocorreu entre 2000 e 2009, quando praticamente todos os opositores do regime eram massivamente acusados de ligação com militantes. Todas as ilegalidades cometidas eram justificadas pela necessidade de uma luta rápida e implacável contra o terrorismo. Inclusive em nível federal, Putin pediu explicitamente para não se preocupar com quem era associado a elementos radicais. Lembrem-se ao menos da sua frase lendária sobre quem precisava ser eliminado no banheiro? Pois bem, não eliminavam só nos banheiros. Apesar da suspensão da pena de morte na Rússia em 1996, as leis federais não eram efetivas na Chechênia. A prisão em Chernokozovo também ganhou uma triste fama, e as condições de detenção e o tratamento dos presos, na essência, pouco diferiam de Auschwitz ou Dachau. Em 2009, o regime antiterrorista foi encerrado e a Chechênia voltou totalmente ao campo jurídico russo. Na República, até funcionou o Tribunal do Júri, geralmente visto como o processo judicial mais justo e democrático. No entanto, isso não passa de uma fachada, pois o terror de Kadyrov apenas assumiu uma forma mais secreta e oculta, sendo o tipo mais comum de repressão o sequestro de pessoas. Assim, a pessoa estava indo do trabalho para casa ou, ao contrário, estava indo e simplesmente não chegou, desapareceu no ar, ou então à noite chegava o carro preto. Como na época de Stalin, a pessoa sumia, geralmente para sempre, e os que voltavam ficavam calados e obedientes. Bem, e já que fizemos um paralelo com a época de Stalin, vale a pena dizer algumas palavras sobre o Beria de Kadyrov. Ruslan Alkanov foi o principal responsável pela organização dos Kadyrovtsi e liderou o Ministério do Interior da Chechênia por 2 décadas. Foi ele quem garantiu o controle rígido e a repressão de qualquer oposição na Chechênia, embora antes disso tenha lutado contra a Rússia. Portanto, mudar de lado em pleno voo não é um fenómeno tão isolado assim. Aliás, por que se surpreender? Além dos dissidentes, Kadyrov tinha um carinho especial pelos representantes das minorias sexuais. A perseguição aos lésbicas, gays, bissexuais e transgêneros e os frequentes juramentos de lealdade a Putin viraram marca registrada do sultão checheno na Chechênia. Fora da Chechênia, há rumores persistentes sobre prisões secretas especiais para gays.
e até mencionam o suposto local onde elas estariam, na cidade de Argun e na vila de Tsotsiurt. Ao mesmo tempo, as autoridades oficiais negavam categoricamente tanto o fato da perseguição quanto a própria existência da homossexualidade. Kadyrov afirmou várias vezes que não há gays na Chechênia, mas em 2017 ocorreram limpezas anti-gays em massa, gerando grande repercussão até na própria Rússia. Várias centenas de homens foram detidos e submetidos a torturas brutais, choques elétricos, humilhações e forçados a delatar outras pessoas de orientação não tradicional. A maioria foi libertada após familiares pagarem resgates de dezenas a centenas de milhares de rublos ou após humilhações públicas. Pelo menos 20 pessoas foram espancadas até a morte por agentes de segurança. Prisioneiros eram obrigados a denunciar outros membros da comunidade lésbicas, gays, bissexuais e transgêneros, ampliando o alcance das batidas policiais. Era comum devolver prisioneiros às famílias para assassinatos por honra, principalmente em áreas rurais. Espancados e humilhados, eram entregues aos parentes, que eram incentivados a matá-los. Lavar a vergonha, uma brutalidade, nada mais do que isso. Não foi um caso isolado. Ações semelhantes ocorreram em 2019 e 2021. Nesse ritmo, até os inquisidores medievais vão acabar nervosos fumando de canto. E tem mais uma forma específica de repressão na Chechênia. Na verdade, em uma versão mais leve, são os pedidos públicos de desculpas diante das câmaras, com posterior divulgação na mídia local e nas redes sociais. No entanto, nesse caso, os detidos passavam previamente por uma surra obrigatória como medida preventiva. Vale ressaltar que podem obrigar a pedir desculpas por qualquer coisa, por um comentário inadequado no VKontakte, por conversas ao telefone na mesquita, por pequenos furtos e até mesmo por excesso de velocidade ou estacionamento irregular. Ao mesmo tempo, esses pedidos públicos de desculpas estão completamente fora de qualquer campo legal, mas são amplamente difundidos na Chechênia e já se tornaram uma característica marcante do regime de Kadyrov. Qualquer pessoa sensata entende perfeitamente que toda essa obscuridade de Kadyrov só é possível graças ao chifre da abundância vindo de Moscou e ao cumprimento de duas condições. Para que o governo central simplesmente feche os olhos para toda essa desordem na Chechênia e forneça regularmente recursos para manter todo esse aparato de força. Por isso, Putin fecha os olhos e libera dinheiro, às vezes até contra o bom senso. A Chechênia, que ocupa menos de 0,1% do território russo e tem pouco mais de 1% da população, recebe tantos investimentos de Moscou que parece sustentar toda a estatalidade russa. Assim, de acordo com os dados do Rosstat, em 2024 a República da Chechênia recebeu do Orçamento Federal, ou seja, do Caixa Comum Russo, nada mais nada menos que 120,9 bilhões de rublos. Isso considerando que a Ingushétia, também socialmente vulnerável, recebeu só 18,6 bilhões no período, enquanto o Oblast de Kaliningrado recebeu 31,7 bilhões. Fica a impressão de que a Chechênia é praticamente o umbigo da Rússia, sendo que vale ressaltar que o orçamento da Chechênia é composto em 87% por repasses federais. A Chechênia depende totalmente das transferências do governo central. Na essência, a Chechênia é simplesmente uma região parasitária, vivendo às custas do dinheiro de outros contribuintes russos, vive sem preocupações. Se isso fosse há uns 20 anos, tais somas gigantescas poderiam ser explicadas pela necessidade de restaurar rapidamente a infraestrutura destruída pela própria Rússia. Mas já está tudo restaurado há muito tempo, ou quase tudo. Pelo menos os grandes centros urbanos. Grozny, aliás, foi transformada demonstrativamente em uma verdadeira joia e promovida como exemplo da gestão eficiente de Putin. Por isso, hoje, a desculpa da reconstrução não convence mais. Então, esses investimentos só podem ser explicados de uma maneira, como o pagamento de Moscou pela lealdade da Chechênia, ou melhor, pela lealdade do clã Kadyrov. Assim, pode-se afirmar que a Chechênia moderna é um caso único, onde o lado vencedor paga tributo ao lado derrotado. De qualquer forma, não consegui encontrar precedentes semelhantes na história mundial. Se você encontrar algo parecido, por favor, escreva nos comentários. Com alegria e prazer lerei Patichá do século XXI. A família de Kadyrov, uma verdadeira dinastia, desempenha um papel fundamental na ditadura dele. O número de filhos dele é incerto. Ramzan diz ora 12, ora 14, incluindo 2 adotivos, e os filhos fora do casamento não podem ser contabilizados.
Afinal, ter um harém que inclui até meninas menores de idade já é há muito tempo uma norma para os líderes da Chechênia e eles não ligam para o Código de Família da Federação Russa ou para outras punições criminais por pedofilia. Para um verdadeiro padishá e seus fiéis servos, as leis não se aplicam. Não preciso explicar que a família Kadyrov vive muito bem. Vamos começar pelos parentes secundários. O primo de segundo grau de Ramzan, Islam Kadyrov, é ministro de Relações Fundiárias e Patrimoniais e vice-presidente do governo da Chechênia. A irmã, Zulay Kadyrova, tornou-se vice-chefe do governo da Chechênia e o marido dela, Salman Zakriev, é o primeiro vice-presidente do parlamento da Chechênia. O marido da segunda irmã, Ramzan Cherkigov, virou ministro dos Transportes e Comunicações, enquanto o sobrinho indonésio Idris Cherkigov tornou-se chefe do distrito de Kurchaloi. O primo de Ramzan, Kazmagomed Kadyrov, foi eleito prefeito de Grozny, é claro, em eleições competitivas e democráticas. Aos 30 anos, uma das filhas de Kadyrov, Kadijat, foi dada em casamento ao filho já mencionado de Ruslan Alkanov, Adam Alkanov, que imediatamente foi nomeado pelo sogro para o cargo de ministro da Saúde da Chechênia. Isso sem formação médica. O papel central na dinastia é da filha Aishat e dos filhos Akhmat e Adam, com destaque para a primogênita Aishat. Kadyrova, com 22 anos, assumiu o cargo de primeira vice-ministra da Cultura da Chechênia e já no ano seguinte foi promovida a ministra e 2 anos depois tornou-se vice-presidente do governo. Ela também recebeu ao mesmo tempo os títulos de Trabalhadora Emérita da Cultura e Artista do Povo da República da Chechênia. Interessante, em quais filmes ela conseguiu atuar? Não encontrei nenhum. O filho mais velho de Akhmat Kadyrov, nomeado em homenagem ao avô aos 18 anos. Assumiu o cargo de Ministro da República da Chechênia para Cultura Física e Esportes, além do cargo de Presidente do Clube de Futebol Akhmat, o maior da Chechênia. Antes, ele se destacou como atleta, praticando boxe e artes marciais mistas. No entanto, as razões para suas vitórias esportivas eram explicadas pelo fato de que os adversários simplesmente o deixavam ganhar por medo de seu pai ou eram simplesmente subornados. Até blogueiros esportivos russos comentaram sobre isso na época. Adam Kadyrov é, na verdade, uma personalidade ainda mais notável, apesar de sua idade muito jovem. Segundo investigações jornalísticas, sua verdadeira mãe era uma concubina de 16 anos de Ramzan chamada Zamira Jabrailova. Aos 6 anos, Adam foi declarado o Hafiz mais jovem, ou seja, quem memorizou o Alcorão de cor. Mas ele ficou famoso por outro motivo. Na primavera de 2023, o caso de Nikita Jуравлев se espalhou pela Rússia. O enredo era o seguinte: estudante de 19 anos de Volgogrado gravou e publicou vídeo queimando o Alcorão diante de uma mesquita. Para a Rússia, isso é um crime grave e ofende os fiéis. Diversos manifestantes e dissidentes já foram enquadrados antes por esse artigo sem sentido. Depois, a situação piora. O rapaz, sem ligação com a Chechênia, é levado ao centro de detenção de Grozny e exposto publicamente diante das câmaras. Adam Kadyrov, de 15 anos, espancou o pobre estudante e o vídeo foi postado na internet. Mas o mais importante é que toda essa crueldade foi apresentada como heroísmo, como um feito do jovem Kadyrov. O chefe do governo da Chechênia, Magomed Daudov, chamou esse ato de verdadeiro muçulmano. Pensem bem, mesmo para a Rússia, onde espancar prisioneiros já é algo comum há muito tempo, esse incidente foi absolutamente chocante, ainda mais porque foi gravado em vídeo. Nada aconteceu com Kadyrov. A investigação do Ministério do Interior da Rússia foi apenas formal, sem consequências. Depois, Nikita Jуравлев foi acusado de traição e condenado a 14 anos em campos de trabalho. E depois desse ato pseudo-heróico, Adam Kadyrov foi agraciado com uma chuva inédita de prémios e cargos. Aos 15 anos ele recebeu o título de Herói da República da Chechênia e imediatamente foi nomeado chefe do Departamento de Segurança do Chefe da República da Chechênia. Aos 16 anos recebeu a Ordem de Akhmat Kadyrov, ou seja, do próprio avô dele, e também foi nomeado curador do batalhão criado especialmente para ele com o nome de Sheikh Mansur e ao mesmo tempo foi condecorado com a estrela do batalhão Sheikh Mansur. E aos 17 anos assumiu o cargo de secretário do Conselho de Segurança da Chechênia e de curador do Ministério do Interior da República da Chechênia. E aos 17 anos assumiu o cargo de secretário do Conselho de Segurança da Chechênia e de curador do Ministério do Interior. Um pouco antes disso, Adam Kadyrov foi condecorado com a medalha Defensor da República da Chechênia.
Também possui vários outros títulos e cargos honorários, como, por exemplo, a medalha de primeira classe por contribuição ao desenvolvimento da Universidade Russa de Forças Especiais. E isso considerando que o garoto só vai completar 9 anos em 24 de novembro de 2025. Você provavelmente vai dizer que isso é um absurdo, mas não é surrealismo. Nem mesmo na época da estagnação havia essas coisas, quando ordens e medalhas eram distribuídas para todos os chefes do partido por qualquer motivo ou sem motivo algum. Mas premiar um menor de idade? E por que premiar por espancar um rapaz que já estava quebrado? Mas na Chechênia moderna, como você pode ver, tudo é possível. A explicação racional para toda essa transformação do Kadyrov do início para o Brezhnev do final só pode ser uma. Ramzan enxerga Adam como seu sucessor e o destaca entre os parentes para garantir a lealdade da elite local ao filho, caso morra de repente. Mesmo de uma forma tão absurda assim. Em breve, Kadyrov Jr. deve igualar em prémios e títulos ao menos Zhukov, senão Brezhnev. Exatamente. Assim, lá na Chechênia, Ramzan Kadyrov já se tornou há muito tempo o mais absoluto padishah, cuspindo em todas as leis e necessidades existentes, implementando as suas próprias. Graças ao apoio explícito e implícito de Putin, Ramzan se tornou uma espécie de Gengis Khan em versão reduzida, mas com ambições de Napoleão e um exército do TikTok. Se estamos falando de ambições napoleônicas, ele é realmente um padishah e tanto. Com muito dinheiro de Moscou, Akhmat e Ramzan protegiam seu povo. Ramzansky via seus comparsas como o principal apoio de seu poder. O número deles cresceu, o suprimento e o equipamento melhoraram e já na véspera da invasão em grande escala na Ucrânia, em fevereiro de 2022, seu contingente era estimado em 7 a 10 mil combatentes. No entanto, o que não mudou nos Kadyrovitas foi a lealdade pessoal ao seu líder e não ao Estado russo propriamente dito. Eles foram integrados às tropas internas do Ministério do Interior e, depois da dissolução, à Guarda Nacional da Rússia. Mas todos sabem que, na verdade, eles obedecem apenas a Kadyrov, e não aos generais de Moscou. O fato reforça o status único da Chechênia na Rússia. Além disso, essa situação contradiz diretamente a própria essência do modelo de ditadura e comando único de Putin, que é a Rússia. E não permitir nenhum tipo de ligação horizontal, principalmente entre os órgãos de segurança. Kadyrov, jurando lealdade a Putin, enfatiza a devoção especial de suas tropas e sua prontidão para cumprir absolutamente qualquer ordem do czar de Moscou. Como Ramzan é leal a Putin, os Kadyrovitas também o são e prontos para qualquer trabalho, até o mais sujo. Além disso, a grande exposição na mídia deu aos Kadyrovitas a fama de unidades de elite. E como se viu, sem fundamento. A utilidade e a capacidade de combate dos Kadyrovitas ficaram claras nos primeiros dias da invasão em larga escala. Não se sabe ao certo por que foram enviados no desembarque em Gostomel. Talvez Putin tenha finalmente decidido testá-los em uma situação real. Ou será que foi uma armadilha dos generais do exército, como Gerasimov, que desprezam Kadyrov e toda a sua turma? Mas, de qualquer forma, os Kadyrovtsi logo se mostraram fracos, não aguentaram o ataque dos defensores do aeroporto de Gostomel e fugiram para as florestas vizinhas. Até os paraquedistas de Ulyanovsk resistiram mais. Depois, outros Kadyrovtsi foram derrotados perto de Bucha. Em março de 2022, eles cometeram vários crimes de guerra. Os Kadyrovtsi também foram empregados na direção de Lugansk e durante o cerco brutal de Mariupol. Mas mesmo na opinião do comando russo, eles quase sempre foram o elo fraco, desempenhando mais um papel de propaganda do que cumprindo tarefas de combate. Geralmente, eles só combatiam quando as posições já estavam ocupadas por outras unidades e se escondiam atrás delas. Mas saquear, matar civis e gravar vídeos mostrando como é preciso atirar heroicamente no vazio ou lutar contra árvores, isso sim virou o verdadeiro cartão de visita dos Kadyrovitas. Foi aí que eles ganharam o apelido mais do que merecido de exército do TikTok. Ramzan Akhmatovich tentou compensar esse fracasso evidente recrutando um número maior de voluntários na Chechênia. No entanto, as más línguas dizem que muitos dos homens de Kadyrov, na verdade, foram mobilizados à força, sofreram pressão ou tiveram processos criminais abertos contra eles.
Ainda assim, criaram novas unidades e completaram as que haviam sido destruídas antes. O número de homens de Kadyrov é estimado entre 25 e 30 mil, apesar de ele afirmar 60 mil. Atualmente, eles são recrutados tanto para a Guarda Nacional da Rússia quanto para o Exército. Os novos batalhões Zapad Akhmat, Vostok Akhmat, Yug Akhmat e Sever Akhmat ficaram sob o Ministério da Defesa. No entanto, nos últimos anos, os homens de Kadyrov não participam de combates ativos. Seu papel consiste principalmente em aterrorizar a população local nos territórios ocupados. Moradores dos territórios ocupados da Ucrânia costumam assustar seus filhos com os homens de Kadyrov. E isso não é nada surpreendente, pois na guerra dos drones as habilidades brutais dos homens de Kadyrov se tornaram inúteis, embora esse fato não impeça Kadyrov de se gabar de que Putin lhe concedeu o título de coronel-general. Isso apesar de ele nunca ter servido um dia sequer no exército, nem no russo, nem no exército da Chechênia, e nunca ter sido nem mesmo tenente. Uma terceira guerra chechena é possível? O futuro da Chechênia depende diretamente da relação pessoal entre Putin e Kadyrov. O que acontecerá se algo acontecer com um deles ou com ambos ao mesmo tempo é extremamente difícil de prever as consequências, considerando as especificidades da Chechênia e da região do Cáucaso como um todo. Por outro lado, se o czar morrer ou for deposto, não há garantia de que seu sucessor será tão tolerante com a independência inédita de um sujeito da federação relativamente insignificante. Nem tente controlar a Chechênia. Muitos dos figurões do Kremlin, por exemplo, os profissionais da inteligência Patrushev e Bortnikov, quase abertamente defendem que o Don, que ficou arrogante, seja colocado em seu devido lugar. Ainda mais porque na guerra atual, o benefício real dele é pouco maior que zero. Kadyrov, habituado à liberdade, pode-se voltar contra Moscou com seus homens como Prigozhin já fez. E daí, no contexto mundial, há muitos casos na história em que um cão domesticado escapa e morde o próprio dono. E então uma nova guerra no Cáucaso é bem provável. Por outro lado, a morte de Ramzan Kadyrov pode muito bem desestabilizar a região internamente. Sobretudo se até lá Adamchik não tiver alcançado idade respeitável nem mantido autocontrole com a devoção de Ramzan, e ele se torna silencioso. E os fracos são eliminados primeiro, não importa quem tenha sido o falecido pai. Em setembro de 2023, já havia rumores de que Ramzan tinha morrido ou estava em coma. Eles logo foram desmentidos, mas pela aparência era evidente que o Padishah não estava saudável e dificilmente viveria até a velhice. Você diminui o sultanato medieval, o feudo hereditário da dinastia Kadyrov e um verdadeiro Estado dentro do Estado. Um Estado onde as normas, a Sharia e a vontade pessoal do Padishah têm um papel muito maior do que quaisquer leis e proibições escritas em Moscou. Além disso, a Chechênia é e continua sendo a única região onde o poder federal de fato cedeu o controle real ao líder local. É assim que a Chechênia sob o Putin vitorioso. É isso da minha parte. Obrigado por assistir até o final, a todos os espectadores e aos nossos patrocinadores pelo apoio ao canal. Até mais, pessoal.